Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação a todos vocês. E hoje o assunto é: devemos analisar tudo com sabedoria, muito respeito e humildade, e discernir tudo em uma visão ampla, para não sermos enganados. Vamos repetir? Devemos analisar tudo com sabedoria e com muito respeito e humildade, e discernir tudo em uma visão ampla, para não sermos enganados. Pois bem, nós estamos num mundo que a cada dia temos que estar muito atento, muito esperto a tudo. Digo isso numa visão geral de todas as coisas. Exemplo, na religião, na política, na vida sentimental, na ciência, no trabalho. Enfim, são muitas coisas que a gente tem que abrir os nossos olhos e obter conhecimento. Então, você vai entender aonde eu estou querendo chegar. Eu estava revisando uns vídeos no YouTube, mais ou menos um vídeo de um ano atrás. É um conteúdo chamado Flow Podcast, onde tem várias entrevistas. E nesse dia, eles estavam fazendo uma entrevista ao Super Xandão, que é um rapaz muito inteligente, um youtuber muito satisfatório, traz vários conteúdos, muito interessante, um rapaz muito legal. A programação e os conteúdos dele no YouTube. Tem muito bom proveito, você aprende muito, é muito divertido. Ao contrário de vários conteúdos que tem aí no YouTube, que eu vou te falar que a gente não consegue entender como esses caras têm seguidores, tem vários seguidores. Essa é a cara do nosso Brasil. Mas deixe isso pra lá, vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Pois bem, e muitas pessoas acompanham o canal dele, são vários inscritos. Mas porém, nessa entrevista teve muitas pessoas que dizem tomar um susto porque ele defendeu a Terra plana. E isso foi a razão de muitos criticarem por causa da opinião dele. Mas eu estava observando, prestando muita atenção na entrevista que ele deu, e eu achei muito interessante. Então quero que vocês comigo prestem bastante atenção nesta entrevista. Aí depois que vocês observarem e prestar atenção na entrevista que ele deu, teve um rapaz de um canal. O nome do canal desse rapaz é Universo Narrado. E o nome dele é Felipe Grisoli, ou Risoli, eu acho que é Grisoli. Esse rapaz, depois que ele analisou, ouviu os argumentos e a entrevista do Super Xandão, ele fez um conteúdo tentando refutar o Super Xandão. Mas eu quero que vocês observem junto comigo e analisem. Depois vamos ouvir agora, observar aquilo que o Super Xandão falou. Depois vamos prestar atenção nesse rapaz falando algumas coisas do pensamento dele. Então agora vamos ao Super Xandão. Mas eu já estava até me esquecendo, mas antes disso, dê seu like, se inscreva no canal e vamos à vinheta. Então vem comigo, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Mas tu fala pros outros que a Terra é plana, cara. É, mas a Terra plana é uma questão assim. A discussão da Terra plana ela surgiu. É porque, porque o Super Xandão, quando ele pisou na Terra, ela ficou plana. Não, pior que não é. A questão da Terra plana é que é o seguinte: tá gerando muita polêmica hoje em dia aí, né? A Terra plana é um assunto que voltou a surgir aí no ano de 2015, mais ou menos 2015 pra cá, voltou essa discussão, né? O problema, rapaziada, é que o Xandão fala pra vocês assim: existe aquela lavagem cerebral, a gente aprende a vida inteira que a gente tá vendo uma bola molhada giratória e que a gravidade segura tudo aqui, entendeu? Ou seja, nesse exato momento a gente tá aqui no flow e a gente tá assim, ó. Tá tudo girando, a gravidade tá segurando a bola aqui assim, a água, os oceanos, tá tudo segurando. A gente tá a 150 milhões de distância do Sol, né? De quilômetros do Sol. Então, assim, tudo isso é muito complicado, porque as pessoas começaram a questionar sobre a Terra plana, que já é uma coisa antiga, os povos antigos sabiam que a Terra era plana, inclusive eles conseguiam fazer previsões através dos astros, das estrelas, com base no modelo de Terra plana, porque quem se movimenta são os astros e não a Terra. Eles conseguiam prever eclipses, catástrofes futuras que poderiam acontecer com base na movimentação dos astros, né, acima de nós. Então essa discussão ela ganha força, por quê? Porque quanto mais se fala sobre Terra plana, mais dúvidas são geradas, e quando as pessoas vão lá e fazem o teste empírico na prática, pega uma câmera, por exemplo, e vai na linha do horizonte numa praia e dá um zoom de 50, 60, 100 km de distância e avistam embarcações, ilhas, coisas que deveriam estar abaixo da linha de curvatura e deveria ser impossível de avistá-las, as pessoas estão avistando. Então isso gera dúvida, entende? E começa a discussão. E aí fica essa questão, né? Do lado do globo a gente tem as pessoas. Vocês podem ver, quando vocês veem um vídeo no YouTube
de uma pessoa falando mal de terra plana, ela não fala sobre o modelo de terra plana e não coloca esse modelo contra o modelo do globo. Ela fala mal das pessoas que estão falando sobre terra plana, tenta denegrir a imagem das pessoas. Fala que são pessoas burras, atrasadas, que vivem fora da realidade, mas não vão ao centro da questão, eles não respondem perguntas práticas sobre o assunto, entendeu? Então tem muita coisa legal a respeito do assunto terra plana. É por isso que o Xandão sempre recomenda vários canais lá sobre terra plana. O canal, por exemplo, Sem Hipocrisia, do Martins, é um excelente canal. Um dia, se vocês tiverem curiosidade, né, para vocês irem até lá e verem o conteúdo, ele explica coisas fantásticas sobre terra plana, como funcionam as coisas na terra plana. E quando você passa a estudar o modelo da terra plana, você vê que aquilo se encaixa como uma luva na sua vida, que faz sentido. Sismólogos, né, pessoas formadas aí já em áreas específicas, que fazem análise, por exemplo, de terremotos, né, que são os sismólogos, eles dizem que só faz sentido a sismologia na Terra plana. Entendeu? Na Terra globo existem coisas que não se encaixam, a matemática não encaixa. Então, essa foi a opinião do Super Xandão. Agora, porém, antes de a gente voltar a comentar e falar alguma coisa, vamos agora ouvir o rapaz tentando refutar as palavras do Xandão. Felipe Grisoli, do canal Universo Narrado. Salve, salve, Universo Narrado, muito prazer aos que não me conhecem, meu nome é Felipe Grisoli, eu sou físico, atualmente, inclusive, estou fazendo um mestrado em Física na Universidade Federal de Minas Gerais e, coincidentemente ou não, eu estudo exatamente relatividade geral, gravitação, teorias do espaço-tempo, né? E, bom, a galera tem comentado muito aí sobre essa treta do terraplanismo, né? Recentemente o Super Xandão lá no Flow. A Terra não é um globo. The Earth is not a globe, entendeu? Agora eu não vou me lembrar o nome do autor, mas esse Martins, ele tem ligações, estudos, né, emendados em atores do passado, entendeu? Que já falavam sobre Terra plana. E foi ali no canal do Martins, o canal Sem Hipocrisia, que o Xandão entrou nesse assunto e ali minha mente expandiu muito mais, entendeu? Entendi. Foi um tipo de conhecimento que, conforme ia entrando pra minha vida, só acrescentava, entendeu? E a Lua? A gente foi pra Lua? Não. Não foi pra Lua também? Não. Não tem como, não há como, ninguém entra, ninguém sai, brother. Salve família, muito bom esse corte que você assistiu, né? Acabou. Salve família, muito bom esse corte. Caraca, bicho, que doideira, mano, a gente tá fritando aqui. Tinha tempo que eu não tinha contato com essas paradas de terraplanismo e tal, tava meio afastado disso aí. E, velho, que doideira, velho, muito louco, assim, eu gostaria de trocar ideia. Na verdade, assim, não sei se hoje em dia eu tenho tanta paciência mais, velho. Um comentário rápido aqui, então, né, uma breve digressão sobre o vídeo. Tem uma coisa, velho, que o Xandão citou aí, que realmente é muito interessante, velho, que é esse espírito crítico, né, de olhar pra realidade e questionar, né, cara. Talvez tenha estado vendo vídeos no YouTube. Porque, assim, não tem material sério, se você for falar de cientistas, de livros, coisas sérias, velho, em termos de física, atualmente, falando de terraplanismo, isso simplesmente não existe. Então, assim, quando você estudou por vídeo do YouTube, por exemplo, eu estudei, cara, eu li os livros do Newton, eu li os livros do Einstein, eu estudo gravitação einsteiniana, né? Eu estudo a teoria da relatividade geral, eu entendo o que significa o conceito de gravitação. Então, eu não preciso acreditar, igual você falou, né, velho? Tem gente que acredita que a Terra é plana, a Terra é esférica. Não se trata de uma crença, né? O campo da crença é outro. Isso aqui se trata de entender como é que a natureza funciona, né? Então, eu percebi que realmente, velho, não existe diálogo. A gente está conversando em linguagens diferentes, velho. Não tem como a gente trocar ideia de física, não tem nada contra você, meu camarada. Se esse vídeo porventura parar em você, a gente pode trocar ideia sobre várias coisas, mas em relação a isso aqui, eu consigo só me divertir, porque eu acho que não existe diálogo entre a gente, velho. Se a gente for falar de física, a gente não vai conseguir estabelecer comunicação. Você estudou por vídeos no YouTube, eu realmente peguei e li o princípio do Newton. Então, assim, a gente vai conversar como, cara? Infelizmente, a gente tá falando linguagens diferentes. E enfim, isso foi um pacto que eu fiz comigo mesmo. Eu falei, velho, eu não falo sério sobre terraplanismo, eu só falo sobre terraplanismo se for pra me divertir, se for pra zoar, eu não vou levar essa parada a sério, não. Porque é isso, assim, eu me dei conta de que as linguagens são realmente muito distintas, né, velho? É tipo, pô, bicho, parece o Darwin aqui agora para conversar sobre evolução, sobre seleção natural, e ele vai conversar com um cara que viu meia dúzia de vídeos no YouTube e acha que o Darwin tá errado. Como é que esses caras vão se estabelecer diálogo, comunicação? Agora eu fico um pouco em dúvida. Esse rapaz disse que já participou de reuniões durante um ano e meio, sei lá, falando que participou de reuniões de terraplanista. Mas um terraplanista, quando chega a fundo do conhecimento, eles entendem mais, às vezes, do que uma pessoa que se diz conhecer o globo. Então, realmente, os argumentos de um terraplanista é argumento firme também. Muito interessante, viu? Porque, na verdade, quem tem o espírito da humildade, quando analisa tudo, pensa e fala, faz sentido. Agora, existe aqueles que têm o orgulho, sem humildade nenhuma, e fala, não, isso é burrice, isso é burrice. Olha, tem coisa que temos que analisar tudo, como foi dito no começo do nosso conteúdo.
Devemos analisar tudo com sabedoria e com muito respeito e humildade, e discernir tudo em uma visão ampla. Temos que respeitar várias questões, prestar muita atenção, não ir pela emoção de nada. Não estou querendo dizer aqui que sou dono da razão, mas há coisa que tem que ser respeitada e analisada que faz sentido, muitas coisas. Por isso, temos que ser inteligente, humilde e observar e analisar todas as coisas. Ele também fala que, será que o Xandão aprendeu isso na onde? No YouTube? Na realidade, se o Xandão for conversar com esse rapaz, o Xandão vai acabar falando várias coisas que vai deixar ele sem resposta nenhuma. Já dá pra perceber. E lembrando aí pra esse rapaz que no YouTube tem gente séria que ensina muito bem, pessoas que trazem um bom conteúdo e ensina de verdade, viu? Então não vem também falando aí, foi no YouTube, o que você tá querendo dizer com isso? E ele também começa falando aí de Newton, de Einstein, da teoria da gravidade, teoria da evolução. Lembrando que teoria, presta atenção no que eu vou falar aqui. Vamos lá então. As pessoas precisam entender uma coisa, cada um pode ter a sua opinião. E daí? Por que a gente não pode questionar? Por exemplo, a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Quem tem a certeza disso é teoria, então tem que ser questionada. E por que não pode se questionar? Porque tem muitas pessoas que idolatram. Sabe quem que idolatra essas pessoas? Newton, Einstein, etc. É idolatria. É homens comuns, homens que escreveram que teve uma teoria. Muitas das vezes eles não podem estar certo também. Por que não questionar? Falando em gravidade, tem coisa que a gente questiona. Então vamos lá. Primeiro, a gravidade é apenas uma teoria, porque para mim o que é mais real é a densidade, quer dizer, as coisas caem pelo peso que elas têm, por serem mais densa que o ar. Pense, por exemplo, em um pássaro planando, por que ele não é sugado pela força da gravidade? Analise um planador também, por que ele também não é sugado pela força da gravidade? E por que quando a gente joga algo na água da piscina, ou seja, uma pedra ou qualquer objeto, demora mais para chegar até o fundo? Então, tá vendo isso? É coisa para pensar, analisar e refletir. Por que a força da gravidade, então, não exerce o mesmo poder que ela tem no ar? Porque, obviamente, isso não tem nada a ver com a gravidade. Isso tem a ver com a densidade das coisas. E por isso que as coisas caem. Se nem Newton conseguiu provar a gravidade, ele apenas trouxe uma teoria da gravidade. E por que muitos insistem tanto nesse assunto, em querer provar que a Terra é redonda, é um globo, se é teoria? E esse rapaz aí disse que ele é físico, que ele estudou os livros de Newton, etc. Uma teoria. Se ele tá querendo refutar o Xandão com essas palavras, não vai conseguir. Por isso que eu falo, não adianta. Pra mim, não é bom nem você falar com o Xandão, que você vai passar vergonha. Então é isso que eu estou querendo dizer. Esse rapaz com esse argumento fraco não vai conseguir refutar nada. Jamais. Não é bom nem que você encontre com o Xandão, porque você vai passar vergonha. Porque existem vários físicos, várias pessoas que diz que estuda a Terra Globo, que ficam, na verdade, de orelha em pé, quando vê um grande ensinamento das pessoas que entendem da Terra plana. Então é uma coisa para ser analisada e respeitada sim. Não vamos ser dono da razão. Não estou aqui para querer saber e provar que a Terra é redonda, que a Terra é plana, não. Mas tem coisas que a gente tem que observar e prestar atenção, porque existem muitas coisas envolvidas por trás de tudo. Então, não vem com esse papo de falar que é teoria da conspiração. Não, jamais. Temos que ser inteligente e analisar todos os fatos. Fiquem todos com Deus e até mais. Existe uma teoria que aprendemos na escola, que o mundo que vivemos surgiu através de uma explosão e que a humanidade veio de um macaco. Isso é chamado teoria de Darwin, evolucionista, e através de uma matemática numerosa, e que nos tempos passados e no futuro presente, que estamos vivendo são contados em uma numerologia de bilhões e bilhões de anos, e que dinossauros e homens da caverna protagonizaram o início de uma evolução. Mas se eu te contar que tudo isso que aprendemos na escola é apenas uma teoria, não é a verdade concreta, e você é doutrinado desde pequeno na escola a estudar e acreditar em teorias que não é verdade. E um dos maiores absurdos é ter uma incerteza, ser como uma regra no aprendizado. E quando você começa a raciocinar e ter uma curiosidade dos fatos, da lógica e da história dessa teoria, e juntar todos os conteúdos, você começa a ter a certeza que há uma contradição nisso tudo. E os formados que já estão enraizados, contaminados,
Na base dessa teoria, eles ficam indignados e preocupados com seu ego interior quando alguém questiona esse tipo de ciência e conhecimento. Eles rebatem e falam que não se pode questionar a ciência e esse tipo de teoria. Mas como assim? Se é teoria, tem que ser questionado sim. Mas por um motivo estranho que não dá para entender, eles questionam e chamam a todos de conspiracionistas. Porque não querem o questionamento dessa teoria. Agora preste muita atenção no que falo. Por que não pode questionar? Por que toda essa preocupação numa simples pergunta e questionamento? E tudo isso é teoria da evolução, Big Bang, teoria da gravidade do sistema solar, que a Terra é um globo em viagem em alta velocidade no espaço, e que o Sol é maior que a Terra numa sequência numerosa, absurda, de bilhões e bilhões. A verdade é que todos deveriam conversar amigavelmente sobre todas essas questões, do globo ou terra plana, não importa o formato da Terra, mas infelizmente as coisas não são bem assim. O que é muito suspeito e estranho são essas pessoas idolatrar o globo, a NASA e todas as outras estações espaciais pelo mundo afora. E tudo isso está em conjunto com a teoria da gravidade e da evolução. E torno a repetir nas minhas simples palavras, tudo isso não é concreto, são apenas teoria, não pode ser verdade. A não ser que seja provado ao contrário, mas está difícil, por que será? Mas o pior de tudo isso, de todas as indignações, são pessoas que se dizem acreditar em Deus, pastores, pessoas religiosas, acreditando em teorias, apoiando uma ciência sem a certeza dos fatos, tentando afastar as pessoas da fé em nosso Criador, dos céus e da terra. Então vem comigo, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para receber todas as notificações.